tradicionalmente a igreja, quando eu digo tradicionalmente, não é só a igreja antiga. Hoje em dia muitas pessoas associam a palavra quaresma à igreja católica romana, mas de fato essa tradição vem de antes da igreja se tornar romana, a antiga igreja, e é também celebrada por outras denominações antigas, né? Cada um da sua maneira, nem todas assim ostensivamente. Algumas igrejas se limitam a expor as cores litúrgicas, outras já orientam as suas mensagens nesse sentido, e na Nova Vida nós estamos fazendo isto, simplesmente orientando as nossas mensagens para que nós celebremos a Páscoa de maneira mais plena, mais por inteira, e não somente uma palavra no próprio dia, pois não há ressurreição sem a cruz, não há vitória sem a batalha, não há glória sem a via dolorosa. Esta que é a verdade. Então vamos começar abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1. E embora talvez não voltemos sempre para esse, nós voltaremos algumas vezes ao longo dessas 6 semanas, não toda semana, mas é uma passagem absolutamente crucial. 1 Coríntios 1, começando nossa leitura no versículo 18, e vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que palavra rica. Amado Deus e Pai, o nosso coração já começa a se aquecer ao ler essas palavras fortes,
ao ler da lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua palavra. Agora, Senhor, ao abrirmos esta palavra, ao expormos as verdades nelas contidas, eu peço que o poder do Espírito Santo atue em nossos corações, em nossas mentes. As mentes para entender, no coração para crer. Deus e Pai, fala a cada um, dando-nos ouvidos para ouvir e olhos para enxergar a verdade aqui contida, para que abracemos a cruz. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Cantamos sobre a cruz, falamos sobre a cruz. Temos aqui exposto uma cruz de mármore branco. Muitos usam uma cruz ao redor do pescoço. A cruz é o símbolo da fé cristã. Mas a cruz é uma figura, certamente, de linguagem, uma sinédoque, ou seja, ao falarmos a cruz, nós estamos resumindo o todo numa palavra só. Resumindo o quê? Na cruz está contida tudo que diz respeito ao plano e obra de Jesus Cristo para a salvação do homem e a redenção de todas as coisas. A cruz compreende a doutrina de Deus Pai, seu poder para criar os céus e a terra, os animais, o firmamento e a humanidade. Fala da sua santidade e fala da sua justiça, como também fala da sua graça e do seu amor fiel para com a criação e para com o homem. A cruz se refere também à doutrina de Deus Filho, a sua natureza divina e humana, compreende a aliança eterna feita entre Deus Pai e Deus Filho para a nossa salvação. Fala do poder absoluto para Cristo dar a sua vida e retomar a sua vida. A cruz fala do seu esvaziamento, da sua humilhação, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua glorificação. E também aponta para o fato de que Ele voltará um dia, e então todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Fala ainda da sua reunião com a noiva, o corpo de Cristo, a igreja, o povo de Deus, que participará com Ele nas bodas do Cordeiro. E ainda fala da destruição definitiva e final de todo o poder do mal e o castigo de todos que rejeitam o Filho de Deus. Sim, esta é a mensagem da cruz. Quando falamos da cruz, quando cantamos, eu amo a mensagem da cruz, nós estamos falando de tudo isto, e nós tentaremos ao longo dessas semanas desembrulhar esta verdade de tão rica que é, que uma mensagem só não serve. Mas por que um símbolo tão cruel? Hoje pessoas consideram a cruz algo belo, um símbolo singelo, um símbolo bonito, mas de fato ele vem de uma origem ignóbil, de uma origem terrível, terrível, pois qualquer um que morria numa cruz era considerado amaldiçoado por Deus. A forma mais cruel de morte inventado pelo homem.
É a parte que menos faz sentido para nós e para os homens. Por que o símbolo de uma cruz? Por que não uma estrela? Por que não alguma coisa bonita? De fato, o homem fala da realidade espiritual sempre de duas maneiras: ou através de filosofias bonitas e bem elaboradas, muitas vezes incompreensíveis, mas que encantam pessoas. Felicidade, o budista diz: felicidade é o som de uma mão batendo palmas. E todo mundo diz: que lindo isso. É bobagem, mas é lindo. Uma mão batendo palmas. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada, mas o mundo gosta destas coisas bonitas, frases assim, bem elaboradas, filosofias bem elaboradas. Ou o mundo quer uma religião de poder, algo que resolva todos os seus problemas, algo que quebre toda opressão, algo que lhe dê vitória hoje, algo que lhe dê um sentimento de eu tenho o poder, eu tenho o gancho para resolver todos os meus problemas, porque de fato nós nos sentimos impotentes perante a opressão dos poderosos, a opressão do nosso próprio governo que nos oprime. Nós somos um povo oprimido pelos seus oficiais eleitos, penamos nas mãos deles, pessoas morrem na fila do hospital, pessoas são forçadas a dar parte do seu dinheiro para uma instituição que não dá retorno e que hoje vemos está corrupta quase na sua totalidade. Nós queremos uma religião, portanto, que nos devolva poder, que nos faça sentir algum tipo de poder. Esses dois grupos, os que querem uma religião bonita, bem explicada, inteligente, prosaica, e os que querem uma religião de poder, de soluções, de relevância, de protagonismo no mundo, são representados por essas duas figuras, os judeus e os gregos. Por quê? Porque os judeus ansiavam por um poder que pudesse quebrar o jugo de Roma sobre eles. O judeu também se sentia terrivelmente oprimido pelos seus governantes, por coletores de impostos desonestos, pelos cônsuls, os oficiais romanos que representavam o poder de César e que muitas vezes executavam justiça impiedosamente, inclusive pela crucificação, algo que foi usado para estancar uma rebelião de judeus 4 anos antes de Cristo, onde tantos judeus foram crucificados ao redor de Jerusalém que acabaram as árvores e não tinha mais espaço, algo que revoltou o povo judaico. Eles queriam um Messias, um Salvador da pátria. E quem não quer um Salvador da pátria? Os gregos, por sua vez, buscavam filosofias bem elaboradas para explicar a razão do trajeto das estrelas no céu, ou explicar o porquê de certas coisas, porque antigamente os filósofos eram também os cientistas, então eles procuravam explicar através da sua filosofia por que as coisas são como são. A cruz não é uma demonstração nem de sabedoria, nem de poder nesses moldes humanos, mas de fraqueza e principalmente da santidade de Deus. Deus transcende em poder, sabedoria e pureza.
ou seja, ele transcende em santidade. A cruz, portanto, não faz sentido, não explica o que o mundo quer que a religião explique, não responde às perguntas que o mundo faz, não é, nesse sentido, relevante. A cruz é irrelevante para o mundo, é tolice para o mundo, não faz sentido. Por que então? Por que Deus não pode ser razoável? Por que a cruz parece algo absurdo e tolo? Bom, a resposta é simples. Porque o mundo está preso ao seu pecado. O mundo é impiedoso. Voltamos ao que Paulo em Coríntios disse, porque ele falou uma frase que ele não explica bem, ele usa como exemplo. Pois está escrito, disse Paulo, destruirei a sabedoria dos sábios. De onde vem isto? Onde foi escrito isto? Quem disse isto? Porque Paulo está citando alguém. Ele está citando, de fato, o profeta Isaías. E assim como nós devemos ler a Bíblia sempre uma passagem no seu contexto, Paulo também, ele usou este exemplo que vem de um contexto que Paulo não ignorava. E, portanto, vale a pena lermos o original desta frase. De onde vem, então, destruirei a sabedoria dos sábios? Isaías capítulo 2. Abra comigo em versículo 13. Isaías capítulo 2. Versículo 13. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem um livro a alguém que saiba ler, e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso. É capítulo 2? Não é capítulo 2? É Isaías, errei o capítulo. 29, erro de digitação, peço perdão. 29, obrigado, pastor John. Vou começar de novo, erro de digitação. Foi a cirurgia. Não, literalmente, provavelmente foi a cirurgia. Eu estou batendo a máquina e eu não estou vendo o que está aparecendo na tela. Estou pela fé batendo a máquina. Ok, versículo 13. Começa para vocês toda esta visão? Começa aí? Versículo 13 para vocês? Tá certo, pastor John? Não achou? É versículo 11. 29:11. Foi a cirurgia também, mas novamente, qualquer coisa hoje foi a cirurgia. Errei feio. Ok, versículo 11. Para vocês toda essa visão é versículo 11? Ok, vamos lá. Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem um livro a alguém que sabe ler, e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem um livro a alguém que não saiba ler, e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso? Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel. O zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. O problema que ofusca a nossa visão e faz a cruz tão escandalosa ao nosso ver é a nossa iniquidade, é o nosso pecado. Como dizem Romanos, por rejeitarmos a Deus, Ele obscureceu o nosso entendimento, e sendo tolos, nos fazemos de sábios. Portanto, o mais sábio entre pecadores ainda é um tolo, pois no seu coração ele rejeita a Deus, e rejeita como Deus pensa, como Deus faz as coisas, não compreende e considera isto tolice. A diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem não é uma questão de proporção. Há pessoas que são menos inteligentes ou mais inteligentes, mas é o mesmo tipo de inteligência. Há pessoas que são menos sábias e outras pessoas mais sábias. Deus não é apenas mais sábio do que nós, Ele é absolutamente sábio, de modo que nós absolutamente não somos. A sua sabedoria vira a nossa sabedoria de cabeça para baixo. Deus não só pensa melhor do que nós, Ele pensa de uma maneira que nós não alcançamos por causa da nossa iniquidade. Não é uma diferença de luz baixa e luz alta, é uma diferença de trevas e luz, de preto e branco. Deus pensa de maneira absolutamente diferente, e portanto, o que Deus explica, a sabedoria de Deus é algo que nós não podemos alcançar, porque a nossa mente está obscurecida pela nossa iniquidade e pelo nosso pecado. Poder para nós é o quê? É o braço, é a arma, é a máquina, é o povo, é a massa. Mas Deus, do seu trono, ri de tudo isto, pois até a fraqueza de Deus, até o filho de um carpinteiro, que morreu como um ladrão, é mais forte que todos os poderosos da terra. Portanto, a cruz também é o poder de Deus, ao contrário que nós
pensamos sobre poder. Veja, isso também é problema do nosso pecado. Em Mateus 16, ou seja, acabamos de ver a sabedoria de Deus, agora vamos ver o poder de Deus. Desculpe, inverti aqui. Nós vimos a sabedoria de Deus, é mais alto que os nossos. Ele desfaz a sabedoria dos homens, a inteligência dos inteligentes. Agora veremos como o poder dele também é diferente. Mateus 16, versículos 1 a 4. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ou seja, faz alguma coisa com poder. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou, ele se retirou. Nenhum sinal darei, exceto o sinal de Jonas. Que sinal de Jonas? O que é o sinal de Jonas? Por que ele se refere ao sinal de Jonas? Sabemos da história de Jonas. O Jonas foi chamado por Deus para ser profeta para Nínive, e ele fugiu na direção oposta. E uma vez no navio, o mar se levantou e todo mundo, o que está acontecendo conosco? Parece a ira dos deuses, etc. E Jonas disse: o problema sou eu. E num ato de solidariedade, eles lançaram ele ao mar. Está bom, é você? Então tchau. E um peixe o engoliu e ele ficou 3 dias no peixe. Qual é o sinal de Jonas? Cristo desceria para o túmulo e ficaria 3 dias, e no 3º dia voltaria. Mas eles não entenderam. Por quê? Eles queriam alguém que vencesse César. O que? Sinal de Jonas? Não, nós queremos um sinal do céu, nós queremos fogo do céu. Consuma, Senhor, se és Deus, faça alguma coisa que deixa todo mundo completamente estarrecido. Dê um show de poder. Até hoje pessoas querem que a religião seja um show de poder. Até hoje pessoas querem ver o milagre. Eu quero ver alguma coisa. Queremos ver o sobrenatural em ação. E ele diz: uma geração iníqua e perversa busca estas coisas. E não é diferente até os dias de hoje. Pessoas querem ver. Nem sempre pessoas vêm para a igreja ou vão para certas igrejas para receberem um milagre. Eles querem ver poder em ação, porque dá um arrepio. É fascinante ver alguém ter seus olhos abertos. Não é tanto alegria por essa pessoa cega que foi curada, mas o fato de ter visto. E Jesus disse: isto é um pedido de uma geração iníqua e perversa. É perverso, quer ser espectador do poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus em minha vida. Eu não quero ser um espectador do poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus agindo em minha vida. Mas Jesus disse: quem apenas pede um sinal, quem pede alguma coisa espetaculosa, essa é uma geração perversa e iníqua. Eles queriam que ele mostrasse que tinha poder para vencer Roma. Jesus venceu sim, só que ele venceu muito mais do que Roma. Jesus venceu o mundo todo.
venceu o pecado todo e venceu a morte, mas não como um espetáculo para impressioná-los. A cruz foi feita, é o poder de Deus agindo de outra maneira. O iníquo não entende isto. Pois bem, a cruz é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Quando eu digo a cruz, novamente estou falando de quê? A mensagem da cruz. Mas a sua sabedoria é tolice para os homens por causa do nosso pecado. E o seu poder é um escândalo para os homens também por causa do nosso pecado. Ao longo dessas próximas semanas, procuraremos aprender a pensar piedosamente, como Deus pensa, por meio de um exame da cruz de Cristo, sua paixão, morte e finalmente no dia de Páscoa, da sua ressurreição. E este período, como já falamos, é conhecido como Quaresma, ou seja, os 40 dias que antecedem a obra da cruz. Mas alguns talvez ainda perguntariam: Deus não poderia fazer isso de outro modo? Será que Deus não poderia apenas nos perdoar, dizer, está perdoado? Por que teve que fazer tudo isso? Por que teve que fazer algo tão horroroso, tão terrível? Por que Ele contraria toda a nossa sabedoria e não nos deu uma demonstração de poder? Por que Ele não virou e disse: Pilatos, quer ver quem eu realmente sou? Tchau! E transfigurou como Ele fez em segredo com Pedro, Tiago e João. Imaginou? Subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João e de repente sua roupa virou um branco resplandecente. Moisés, Elias vieram, falaram com ele e Pedro ficou tão desnorteado e disse: Senhor, é bom a gente estar aqui, vamos levantar 3 tabernáculos. Ele não sabia o que fazer. Ele lá perante Pilatos, e Pilatos disse: você é um rei? E acusação após acusação foi respondido com silêncio. Jesus poderia ter feito algo. Se Ele tivesse descido da cruz sozinho, chamado os anjos do céu e mostrado o seu poder, todos iriam crer. Por que Ele não fez isso? Por que depois de ressuscitado Ele não voltou para o meio do povo? Por que Ele não bateu na porta de Pilatos dizendo: você lavou as mãos, me mandou ser crucificado, mas cá estou. Sabe com quem está falando? Filho de Deus. Ele não fez isso. Por que tinha que ser assim? Porque tinha que ser assim. Tinha que ser, foi necessário. Marcos 8, espero ter acertado desta vez, Marcos 8, 27. Marcos 8, 27. Diz: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o prometido, o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário
que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imaginem. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha só. Pedro realmente, ele foi salvo pela graça de Deus, assim como todos nós somos salvos pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Porque Pedro teve seus momentos brilhantes, como todos nós temos um dia ou outro, mas logo em seguida, depois dele dizer: tu és o Cristo, e Jesus responder: o Pai te revelou, e com certeza Pedro disse: opa, aluno nota 10. E então Jesus diz algo que escandaliza os judeus. Por quê? Bom, porque o Cristo esperado pelos judeus era um rei. O Cristo prometido seria um rei. Seria um rei que sentaria no trono de Davi. Toda a esperança judaica era para o Cristo devolver a Israel a sua soberania e restaurar a glória do reino de Davi. Esperavam um guerreiro ou alguém que alimentasse as multidões. Viram ele? Quando ele alimentou as multidões, todos queriam proclamá-lo rei na hora. Olhem só. Olha o poder que ele tem. Quando ele multiplicou, quando ele partiu o pão e alimentou 5.000, todos dizem: o quê? Esse é o Salvador da pátria? Esse vai alimentar os pobres? Esse vai resolver todos os nossos problemas? Então ele esperava que o Cristo fosse o rei. Ele era o novo rei, seria o novo rei, certamente, ao entrar, e foi o que o povo esperava, tanto que na sua entrada triunfal em Jerusalém, todos clamavam: Hosana ao filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque ele sentaria no trono, aquele trono que foi prometido, em 2 Samuel foi prometido, Deus prometeu a Davi uma casa perpétua, ou seja, a sua descendência sempre sentaria no trono. E então todos nessa expectativa, e quando Pedro diz: tu és o Cristo, ele esperava que Jesus disse: o Pai revelou, ou seja, você está certo, mas não conte para ninguém. Aí eles disseram: opa, nós estamos aqui com o futuro rei, mas não podemos contar a ninguém. Tudo bem, boa estratégia, Senhor, ótimo, vamos manter isso segredo até a hora de tomar poder, porque vai quebrar as costas de Roma, com certeza. Mas quando Jesus disse: agora é necessário que eu sofra, que eu morra, aí Pedro: Senhor, não, pelo amor de Deus, diz que ele repreendeu o Senhor, dizendo: o que é isso? Fala sério? Imagina o rei? Não. Aí Jesus teve que dizer: atrás de mim, Satanás. Por quê? Porque você não pensa como Deus pensa. Você pensa como o homem pensa. Mas por que ele chamou de Satanás? Porque o ser humano pensa como o Deus deste mundo. Quando ele diz: estou apenas sendo humano, nós temos que entender que a humanidade jaz, esse mundo jaz no poder do maligno.
O pensamento do mundo é satânico. Satanás domina, rege, influencia. E nós vemos isso claramente no Apocalipse, sobre o grande dragão que dá poder à besta que sai do mar. O mar é o símbolo do povo, né? Ou seja, aos governos, e depois surge outra besta que sai da terra, e nós vemos essa trindade satânica buscando destruir a igreja. E quando não consegue, o que ele faz? As águas que saem são águas podres que saem, as filosofias do homem saem para influenciar e poluir o mundo. Meus irmãos, o mundo está encharcado de pensamento satânico que contraria a vontade de Deus. Cada vez que você torce pelo mocinho na novela largar a sua esposa, que é uma jararaca, e ficar com a outra, não, mas é tão bonito, nosso caso de amor deles é tão bonito, e ela não presta, ela é má e tal, então sua infidelidade tem razão de ser. Meus irmãos, isso é um pensamento satânico. A filosofia deste mundo é satânica, é anticristão, é anticristo. E quando Jesus disse: agora eu vou te dizer que é necessário para o Cristo, é necessário que eu morra, Pedro disse: não. Há muitas pessoas que, embora não sejam cristãs, acham que a igreja tem mais é que ser isto ou aquilo, que o papel da igreja é denunciar os governos deste mundo, ou eleger pessoas que vão substituir o poder corrupto atual. Ou, certamente, o papel da igreja é corrigir todos os males da sociedade, ou por denúncia pública, ou por ação assistencialista direta. A igreja tem que mostrar a que veio, tem que mostrar a sua cara, tem que mostrar poder, tem que mostrar sabedoria, tem que ser charmosa, tem que ser convincente, tem que ser algo que todo mundo fica assim: olha, o que ele falou aí, isso aí faz sentido. O que a cruz não faz sentido, é um escândalo, é bobagem. A igreja que quer ser relevante, convincente, popular, é uma igreja que não pensa como Deus, pensa como homem, que no fundo é satânico. O que é necessário para o mundo não é necessário para Deus. O que é necessário para Deus, o mundo precisa, mas não reconhece, pois seus olhos estão cegos. A sua iniquidade ofuscou o seu raciocínio, fez com que fosse incapaz de ver sem que Deus ajudasse. Em Marcos 8, versículo 34, eu vou terminar com isso. Talvez esteja me adiantando um pouquinho, mas nós estaremos indo e voltando aqui, porque a cruz, assim como um diamante que a gente levanta e contempla vários aspectos, a gente vai vendo a mesma coisa de vários pontos de vista. Então, em Marcos 8, versículo 34 diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma?
Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos. Mais do que apenas um estudo na história da redenção, mais do que apenas entender o que Jesus fez, o porquê Ele fez e como isto nos atinge, existe um aspecto que teremos que ver, não semana que vem, mas ao longo dessas semanas, que Quaresma nos ensina a pensar como cristãos e a vivermos como cristãos neste mundo. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, a sua sabedoria humana, vai perder tudo. Mas quem estiver disposto a abrir mão deste pensamento mundano e abraçar o pensamento de Deus, este será salvo. Ou quem abandonar a sua busca por poder, quem abandonar a sua busca de ser alguém, de mostrar a que veio, a fama, o poder, a riqueza deste mundo, e estiver disposto a tomar a sua cruz, e por causa de Cristo ser o que Ele deseja para a sua vida, este vai achar a sua vida. Ao entendermos como Deus pensa, certamente mudaremos como nós vivemos. Então não há nada mais prático para o cristão do que voltar à cruz. É o ponto de partida. Alguém talvez diga, 6 semanas sobre a cruz? Sim, 6 semanas é muito pouco. Mas vamos tentar enfocar aquelas coisas que são vitais para que quando chegarmos à Páscoa, o nosso coração será transformado. Eu não sei se você entende esta experiência, o que eu vou dizer, mas eu me converto a Cristo frequentemente. Eu me converti a Cristo com 7 anos de idade. Mas ao longo desses 59 anos de vida, eu tenho me convertido a Cristo, não só todo ano, mas várias vezes por ano. Porque o velho homem, o pensamento do mundo, invade. Nossa cabeça é como uma peneira. E o que está ao nosso redor acaba entrando. E não sermos atingidos pelo mundo é que nem tentar tapar o sol com a peneira. Só que não é o sol, é o mundo. Nós estamos no mundo, não somos deste mundo. Mas eu me vejo me convertendo de novo a Cristo, pois eu percebo na minha vida que por descuido, por falta de oração suficiente, ou de leitura, ou de disciplinas espirituais, e talvez de ausência da igreja, há irmãos entre nós que um dia foram muito fervorosos na sua fé, mas não são mais. Já abraçaram oração e leitura, mas hoje chegam na igreja porque sabem que precisam, mas parece que não faz sentido mais, estão meio frios. Quem sabe durante essas semanas você não se converta novamente a Cristo e viva, que quem perder a sua vida por causa dele, este certamente viverá. Vamos orar.
Amado Deus e Pai, precioso Senhor, Pai das luzes, Pai da eternidade, Tua palavra é como mel ao nosso paladar, como favos de mel, Senhor, a Tua palavra é doce, é rica, e nos revigora a alma, e como os discípulos na estrada de Emaús, ao ouvi-la, o nosso coração arde, e queremos mais de Ti, mais de Ti. Buscamos coisas no mundo, porque há uma fome dentro de nós. Nossa alma tem sede, mas nos esquecemos da fonte que sacia de fato. Oh Pai amado, oh Pai amado, Te louvamos, Te louvamos, aleluia, aleluia. Pisamos em chão sagrado hoje. Estamos na presença de Deus, do Criador, do Salvador.